Salve Maria Santíssima, que alegria, queridos, estar aqui com vocês neste dia para podermos juntos louvar ao Senhor, adorar o Senhor e glorificar ao Senhor. E que bom que você está aqui, que bom que você está assistindo esse vídeo, que bom que você existe, porque o fato de você existir já é a glória de Deus, já é a manifestação da bondade de Deus. Que bom que somos irmãos em Cristo. Que bom que quando comungamos, nos vemos e nos encontramos na Eucaristia, que é o sacramento da unidade, tá bom? Então, às vezes eu nem te conheço fisicamente, às vezes você também não me conhece fisicamente, só que na comunhão nós estamos juntos, estamos unidos, porque somos membros de um só corpo, amém? Então eu já gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a estar se inscrevendo, deixando aí o seu like, curtindo os nossos vídeos para ajudar na divulgação e compartilhando para que mais pessoas possam ser atingidos por essas nossas meditações. Então, dando continuidade nas meditações, estamos meditando o livro Glórias de Maria, tá? De Santo Afonso. Estamos meditando o final do livro, no qual ele faz um tratado sobre as 10 virtudes, as 10 principais virtudes de Nossa Senhora. E nós demos início à virtude da pobreza. Então, continuando falando sobre a pobreza, vai nos dizer o santo. Quem ama as riquezas jamais se tornará santo, dizia São Felipe Neri, e Santa Teresa acrescentava: com razão disso se segue que quem vai atrás de coisas perdidas será perdido também. Por outro lado, dizia a mesma santa que a virtude da pobreza é um bem que abrange todos os outros bens. A virtude, digo eu, da pobreza, a qual diz São Bernardo, não resiste apenas em ser pobre, mas em amar a pobreza. Não a pobreza, mas o amor da pobreza que é a virtude. Por isso, disse Jesus Cristo, bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Bem-aventurados, porque os que não querem outra coisa senão Deus, em Deus encontram todo bem. Encontram na pobreza o seu paraíso na terra, como encontrou São Francisco ao dizer, meu Deus e meu tudo. Amemos, pois, esse único bem e que estão todos os bens, como exortava Santo Agostinho. Basta que me des o teu amor com a tua graça e eu sou rico o suficiente. E quando nos aflige a pobreza, consolemo-nos em saber que Jesus e Maria foram também pobres como nós. Que lindo a nossa meditação do dia de hoje, aquilo que Santo Afonso nos diz. É tão interessante essa questão da pobreza, porque aqui as pessoas fazem uma confusão muito grande. É tão comum a gente ouvir, ou a gente pensar, né? Como eu também já pensei. Por exemplo, quando a gente vê um homem de Deus ou uma mulher de Deus, quando a gente vê uma pessoa assim, um pregador ou um intercessor que a gente admira, um cantor, isso e aquilo. E a gente vê, por exemplo, vamos dizer assim, que aquela pessoa tem um carro bom, que aquela pessoa se veste bem, que aquela pessoa tem uma casa boa. Então a gente começa a pensar, poxa vida, essa pessoa não está seguindo Jesus. Essa pessoa, ela tinha que ter um carro ruim, ela tinha que morar num casebre, ela tinha que ter uma vida pobre, uma vida miserável. A gente faz um pouco essa confusão, talvez por conta desse materialismo que a gente vive, essa bendita e maldita teologia da libertação de falar, né, dos pobres, os benditos da teologia da libertação é pobre coisa nenhuma, porque a gente conhece a vida de muitos deles e é uma coisa lastimável, que fala tanto dos pobres, mas não vive como pobre. Então, o grande Santo Afonso, ele vai nos dizer uma coisa assim fantástica aqui. A virtude, digo eu, da pobreza, ao qual diz São Bernardo, não consiste apenas em ser pobre, ou seja, a virtude da pobreza não consiste em ser pobre apenas, mas em amar a pobreza. Não a pobreza, mas o amor da pobreza é a virtude. Ou seja, o que é a virtude? A virtude não é a pobreza, mas a virtude é o amor à pobreza. Então, como entender isso? Gente, a pobreza, ela é uma coisa difícil, é uma coisa triste, quando a gente vê pessoas assim,
que vive em condições assim de extrema pobreza, aí a pessoa pode falar, poxa, mas como é que Jesus fala que a gente tem que amar a pobreza, que a gente tem que ser da pobreza? E olha quanto sofrimento dessas pessoas, olha como essas pessoas deviam ter uma vida mais digna, deviam ter uma vida melhor. Gente, Jesus não está mandando ninguém ser pobre, tá? Ele fala que a virtude não é em si a pobreza, a miséria, mas o amor à pobreza. E o que é essa pobreza? Não é a pobreza simplesmente dos bens. Não é eu não ter nada, mas é o quê? Eu ser pobre no sentido de ser desapegado das coisas para ser totalmente de Jesus. Porque quanto mais nós somos apegados às coisas do mundo, menos nós seremos de Jesus, porque menos espaço nós daremos para que Jesus entre no nosso coração. Se o nosso coração é um coração rico, e entenda que riqueza como apegado às coisas do mundo, então nós não daremos espaço para Jesus. Agora, se nós temos um coração pobre, um coração desapegado, então nós daremos espaço para que Jesus entre na nossa vida. Então o fato de você ver uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem um bem material, isso não quer dizer que aquela pessoa não ame, não tenha a virtude da pobreza, porque ela pode ter, tá? Existe uma frase, que é um paradoxo, que ele me chama muita atenção e eu acho muito bonito ele. Ele vai falar assim, que existem muitos pobres que são ricos e existem muitos ricos que são pobres. Como entender isso? Buguei. Explica, né? Ou seja, existem muitos pobres, ou seja, pessoas pobres de bens, mas que elas são ricas, porque elas são apegadas. Elas se apegam a qualquer coisa, se apegam a tudo. Então Jesus dificilmente vai conseguir agir na vida desse homem e dessa mulher. Mas existem aqueles que são ricos de bens, mas são pobres no espírito. Porque a verdadeira pobreza, ela não está no corpo e na aparência, mas ela está no espírito. Então existem muitas pessoas que têm muitos bens materiais, mas elas vivem uma pobreza espiritual. Ou seja, elas têm, mas elas não se apegam àquilo. Por exemplo, se elas perderem aquilo, paciência, foi a vontade de Deus. Então a gente não pode julgar uma pessoa que tem um bem, ou aquele negócio assim, eu nunca vou procurar ser uma pessoa que tenha bens na minha vida, porque eu tenho que ser pobre como Jesus foi pobre. Não é isso que Jesus está falando, pelo amor de Deus, entenda. Você pode buscar fazer uma faculdade, você pode buscar lutar por um sonho, buscar um emprego melhor, buscar ganhar melhor, mais, para dar uma vida mais confortável para sua família, tá? Isso não é pecado, gente, porque se fosse pecado, nós não teríamos tantos santos na igreja que foram ricos, tá? Aí sim, existe aquela questão, falando dos santos, das pessoas santas que herdaram fortunas dos pais, então distribuíram tudo aos pobres e foram viver uma vida de pobreza. Isso daí é também um espírito de pobreza, tá? Um espírito de pobreza, não, uma virtude, a virtude da pobreza, tá? É também a virtude da pobreza, ou seja, a pessoa, ela já estava tão pobre, mas não é que a pessoa simplesmente, ela virou pobre, ela começou a exercer a virtude da pobreza simplesmente depois que o pai e a mãe morreu e deixou a fortuna, ela foi lá e distribuiu aos pobres. Não! Aquela pessoa sendo já rica com os pais vivos, ela já vivia a pobreza. Porque pensem comigo, uma pessoa que ela é apegada à fortuna que ela tem, aos bens que ela tem, se acha que quando o pai e a mãe morrer, ela vai distribuir tudo aquilo aos pobres? Óbvio que não. Ou seja, se a pessoa faz isso, é porque ela já está na condição de riqueza física, material, vivendo a pobreza espiritual. Ela não é apegada àquilo, tá? Ser rico é pecado? Não, porque senão a gente não teria o grande Salomão da Bíblia, né? O grande Davi, o rei Davi, Salomão também, seu filho, e tantas outras pessoas que tiveram condições financeiras muito boas, tá? Então essa pobreza de Jesus, a pobreza de Nossa Senhora, ela é uma pobreza de espírito, é uma pobreza no qual nós desapegamos o nosso coração de tudo aquilo que nos atrapalha para Deus. E para finalizar, se nós vivermos a pobreza física, se nós vivermos situações de necessidade, situações tão difíceis, então Santo Afonso ele também fala para nós, aqui no finalzinho, ele vai dizer, e quando nos aflige a pobreza, agora ele está falando a pobreza física, consolemo-nos em saber que Jesus e Maria também foram pobres como nós, ou seja, que nós lembremos que Jesus e Maria também foram pobres, não tiveram bens materiais,
mas foram riquíssimos em bens espirituais, tá bom? Então fiquem com Deus e salve Maria!